pessoal, trago mais uma leitura aqui da série Mensagem das Estrelas. Para quem nunca assistiu uma leitura dessa série, eu vou deixar nos cards a playlist dessa série, para quem tiver curiosidade de ver, mas se trata de leituras livres. Então eu vou iniciar agora tirando o arcano maior. O pendurado. Interessante que eu já tinha pensado nessa carta antes de iniciar a leitura. Pajem de copas, 5 de copas, 10 de paus, as de espadas, 5 de paus e 4 de ouros. Eu vejo que se trata da história de uma pessoa que eu vou... que está sendo representada aqui como sendo uma mulher, mas se vocês se identificarem com a história e forem homens, vocês podem inverter o gênero. Eu vejo que... eu vou retratar como sendo uma pessoa mesmo. Eu vejo que essa pessoa se envolveu numa situação aqui no passado, pode ser um passado mais distante ou num passado recente, numa situação amorosa. Eu vejo que essa pessoa provavelmente se interessou por uma outra pessoa, afetivamente falando. Eu vejo que ela é como se ela tivesse começado a se apaixonar por uma pessoa. Tem o pajem de copas. Só que esse sentimento, como era recente, a paixão recente, esse sentimento ainda era muito superficial. E eu vejo que essa pessoa, por ter esses sentimentos pela outra, provavelmente ela teve a tendência a criar muitas expectativas, a idealizar outra pessoa, pode até colocar a pessoa no pedestal, porque o pajem de copas traz uma certa imaturidade também. Então é possível que essa pessoa tenha criado essas expectativas, essas idealizações em relação a outra por conta do sentimento que ela sentia pela a outra pessoa. Mas também vejo que para alguns que vão se identificar, vocês já têm essa tendência na personalidade. É como se houvesse realmente uma imaturidade emocional que resulta nesse lado, nesse aspecto de sempre que se interessa por alguém, romanticamente falando, vocês acabam criando muitas expectativas, idealizando demais a outra pessoa, idealizando o relacionamento, como se fosse um adolescente aqui, idealizando o relacionamento como se fosse um relacionamento perfeito, ou que pode ser um relacionamento perfeito, e isso acabou resultando aqui numa desilusão. Tem o 5 de copas.
Eu vejo que essa pessoa provavelmente ocorreu aqui alguma situação que talvez ela tenha frustrado aqui, como eu falei, desilusão, ela tenha frustrado algumas expectativas que ela criava em relação ao outro. Para alguns de vocês que vão se identificar com a leitura, realmente houve uma desilusão. Talvez alguns podem ter percebido que era um amor não correspondido. Outros de vocês podem ter percebido que essa pessoa também tinha interesse numa terceira. E outros de vocês podem ter se interessado pelo outro, mas também ter percebido que esse interesse, esse sentimento poderia ser ilusório, ou talvez alguns podem ter se interessado por essa pessoa específica e depois ter percebido que estava interessado numa outra, e o fato de ter visto isso, de ter sentido isso, gerou até um sentimento de culpa, porque eu vejo que há um forte sentimento de culpa aqui de alguém, seja da pessoa da história ou da outra parte. Eu vejo muito mais vindo da pessoa da história. Então eu vejo que essa pessoa tinha tendência realmente a se apaixonar com facilidade, por conta dessas expectativas, dessas idealizações que ela criava sempre que se interessava por alguém novo. E isso acabou gerando essa possível desilusão, possível decepção também, seja ficar decepcionado ficar decepcionado com a outra pessoa, caso houve realmente uma situação que envolvia uma terceira, ou a situação relacionada a amor não correspondido, ou também decepcionado consigo mesmo por perceber que o sentimento não era um sentimento maduro, poderia ser só uma idealização, como eu vejo que alguns passaram por uma desilusão aqui amorosa. E eu vejo também esse sentimento de culpa, talvez por ter se precipitado, porque alguns que vão se identificar com essa leitura podem ter expressado os sentimentos para a pessoa, ter se declarado e depois ter percebido que não era tão aquilo que ela sentia, e ter se arrependido de ter feito isso, e de se sentir culpado por ter feito isso. Eu vejo que essa pessoa também provavelmente não só carrega um grande peso aqui, talvez até por ela já ter passado por várias desilusões amorosas. E eu vejo que é muito reflexo dessa tendência de se apaixonar com facilidade, uma certa imaturidade também emocional, de se envolver com muita facilidade e depois perceber que poderia ter sido uma ilusão, uma questão de paixão platônica, ou talvez pode ter passado por situações onde não era recíproco o sentimento. E eu vejo que essa pessoa carrega aqui, ou carregava, muitas decepções, culpa também, desilusões amorosas. Tem o 10 de paus, se tornou um fardo. Eu vejo que essa pessoa se sentiu muito... Vejo que essa pessoa se cansou de repetir experiências onde sempre se sentia, no final sempre se sentia assim, seja decepcionada com outra pessoa, seja decepcionada consigo mesmo. E eu vejo que por esse ciclo aqui de experiências repetidas que sempre traziam a mesma energia aqui de desilusão, de decepção, eu vejo que ela conseguiu
ter clareza quanto ao motivo dela ter passado por várias desilusões, decepções amorosas. Tem o As de Espadas. Eu vejo que depois dela ter passado por muitas experiências semelhantes, que geravam a mesma energia aqui, e também vejo que muitos de vocês que vão se identificar com essa leitura pode ter passado um tempo grande aqui sem se envolver com alguém novo, seja por medo de realmente repetir experiências desse tipo, ou seja por não conseguir, porque havia algum tipo de impedimento, seja interno, algum bloqueio, ou vocês percebiam que quando surgiu uma pessoa nova, vocês se interessavam, percebiam interesse que recíproco, alguma coisa acontecia que gerava esse impedimento de dar continuidade na relação. Eu vejo que essa pessoa obteve aqui um insight, uma clareza, através desse período de suspensão, porque eu vejo que muitos que vão se identificar podem ter ficado um período aqui sem se relacionar com ninguém. E esse período foi necessário justamente para trazer essa clareza e também para entrar mais em contato com a espiritualidade, porque a carta do pendurado tem uma ligação muito espiritual também, tem uma energia muito espiritual. E eu vejo que essa pessoa, através desse período de suspensão, de possível espera também, alguns podem ter se envolvido numa situação onde vocês se interessaram por uma pessoa, romanticamente falando, mas por algum motivo não houve aqui o desenvolvimento da relação com essa pessoa, e o que desencadeou um certo sentimento de espera. É como se alguns tivessem se colocado numa posição de espera, seja para a pessoa do passado retornar, seja para resolver a situação com essa pessoa. Isso também, para quem se identificou com isso, esse período de espera também ajudou a vocês a terem uma nova perspectiva sobre a situação de vocês e obter essa clareza que vocês precisavam ter. E se vocês estivessem se envolvendo com novas pessoas, era bem possível que vocês não iriam conseguir se libertar desse padrão que era repetido aqui, padrão de desilusões amorosas, e vocês não iriam acabar não tendo uma nova visão sobre a própria vida afetiva, e também não ia ter clareza do problema, o que estava ocasionando isso. E esse As de Espadas traz essa clareza. Então essa pessoa provavelmente, após ter repetido várias experiências aqui semelhantes, mesmo com pessoas diferentes, mas a energia era semelhante, eu vejo que essa pessoa obteve esse insight, teve uma nova perspectiva da situação, e eu vejo que ela provavelmente chegou à clareza aqui de que o problema não só era a energia dela, um certo conflito interno que acabava resultando numa postura aqui de indisponibilidade ao outro, por isso que não resultava aqui em relacionamentos. Eu vejo que essa pessoa poderia se envolver com uma pessoa nova, mas a relação não se desenvolvia, não chegava no estágio de amadurecimento, de estabilidade da relação. Eu vejo que só ficava numa energia mais superficial, como Pajem de Copas aqui. E assim que havia a possibilidade de desenvolvimento, alguma situação ocorria aqui que desencadeava essa desilusão, essa decepção ou a perda, a separação com a pessoa. Então eu vejo que ele ou ela, a pessoa da história, obteve aqui a clareza, o insight, através desse processo aqui de reflexão e de suspensão, que fez ela ter a certeza aqui de qual era o problema. E o problema principalmente era o conflito interno, que resultava nessa postura de indisponibilidade,
no sentido de talvez ela desejava ter um relacionamento novo, mas internamente havia energia ainda de apego ao passado. Tem o 4 de ouros. E isso gerava uma contradição e fazia com que ela, mesmo que ela quisesse se envolver com alguém novo, a energia que ela transmitia era que ela não estava disponível para ter um novo relacionamento, porque ou ela estava esperando a pessoa do passado, ou ela não queria, ou ela transmitia essa energia de não ter interesse em investir numa nova pessoa. Também poderia transmitir uma energia de desconfiança, de resistência a um novo relacionamento. Eu vejo que essa pessoa também tinha muito problema com ciúmes, ou pelo menos ela atraía pessoas que tinha essa dificuldade com ciúmes, e era possível que ela entrasse em muitas relações que gerava conflito, brigas por ciúmes, onde uma das partes era possessiva ou ambas as partes acabavam adotando essa postura possessiva um em relação ao outro. E eu vejo que através desse processo de reflexão e de suspensão, esse período de suspensão, ela teve essa clareza aqui do problema. E o principal problema era o conflito interno que gerava essa energia de indisponibilidade, de apego ao passado, e essa resistência em se arriscar no novo relacionamento, em investir numa pessoa nova. Eu vou tirar mais 3 cartas como desfecho da história. Também vejo apego a valores que ela possuía, que dificultava dela ter um compromisso, seja eu vejo principalmente valores que eram contraditórios. Talvez ela tinha algumas crenças que contradiziam outras crenças que ela possuía. Por exemplo, ela acreditar que era capaz de ter um relacionamento estável, mas também acreditar, por exemplo, que as outras pessoas não são confiáveis. Ela poderia ter crenças certas crenças que uma anulava a outra. E isso gerava esse conflito interno também, esse conflito energético que dificultava para ela ter um novo relacionamento, investir num novo relacionamento. Além do fato dessa questão dela, ela poderia adotar muito uma postura defensiva aqui, de desconfiança, que fazia com que ela não se abrisse, não se entregasse nos relacionamentos. Vou tirar mais 3. Tinha uma questão também de orgulho. Eu vejo que essa pessoa também tinha questões relacionadas ao orgulho, que acabava desencadeando uma postura de teimosia, de competir com o outro, de também, por exemplo, como eu vejo que alguns podem ter tido experiências a respeito de amor não correspondido, poderia haver uma tendência de insistir para conquistar a pessoa por conta dessa questão de orgulho e também de não aceitar ser rejeitado. Então havia uma certa teimosia também, que a origem era a questão do orgulho. 9 de copas, 5 de espadas, 3 de ouros. Eu vejo que provavelmente essa pessoa
desejou e deseja, continua desejando muito ter um novo relacionamento, mas eu vejo que esse desejo não está sendo atendido por uma forma de pensar. Tem outros 5 aqui, o 5 de espadas. Então são crenças mesmo que acabam limitando, sabotando limitando a manifestação desse desejo. E eu vejo que as principais crenças que ela pode ter, que acaba dificultando dela realizar esse desejo, são crenças muito baseadas no ego. Então eu vejo que ela precisa abrir mão. A energia do pendurado também indica essa necessidade de fazer um sacrifício. E eu vejo que esse sacrifício é no sentido de abrir mão de uma forma de pensar que pode ser dificultosa. É como se essas crenças fossem muito antigas e ela vai ter que se esforçar para conseguir mudar essa forma de pensar. Mas eu vejo que ela já tem clareza do que precisa ser mudado, só que vai ser necessário um pouco de esforço. E eu vejo que essas crenças podem ser muito ligadas à comparação, dela ter a tendência a se comparar com outras pessoas, ou comparar entre possíveis pessoas que poderiam se encaixar no ideal de parceiro ou parceira. Também vejo uma tendência a querer... eu vejo também uma teimosia muito grande. Então, uma tendência a sempre querer ter razão, o que poderia se refletir realmente em conflitos. Saíram 2 cartas de conflitos, o 5 de paus e o 5 de espadas. Então, poderia refletir na relação como essa tendência a discutir com o outro. E essas discussões não levavam a nada, não se concluía o assunto. Era como se ambas as partes quisessem ter a razão, mas no final não era obtida uma solução, ou não se concluía o assunto aqui. E eu vejo que também há crenças aqui que ela pode ter a respeito de relacionamento dar trabalho, ou de ter que ter muito esforço para conseguir ter um relacionamento ou para manter um relacionamento. Isso são crenças limitantes também, que ela precisa refletir se ela possui realmente, para conseguir abrir mão disso, trabalhar nisso. E eu vejo que é a forma de pensar, principalmente, que está limitando que ela consiga realizar o desejo que ela possui. E também vejo pensamentos que acabam afetando o amor próprio. Então, ela pode ter a tendência a pensar sobre si mesma de uma forma a se subjugar, se inferiorizar. E isso também acaba gerando dificuldade para que, não só para ela conseguir manter aqui um nível de amor próprio, de autoestima, como também dela conseguir realizar o desejo de alcançar um relacionamento que proporcione felicidade, realização, estabilidade também. Então, o problema principal aqui é a perspectiva que ela possui, que é gerada por essas crenças limitantes e que acabam dificultando dela ter aqui, de conseguir investir num novo relacionamento e também de manter um relacionamento. Então, vai ser necessário ela se esforçar no sentido dela ter que trabalhar nessa forma de pensar, e ela pode obter ajuda de outras pessoas. Seja pessoas que são especializadas nisso, um terapeuta, um psicólogo, seja através de estudos também. 3 de ouros indica essa possibilidade. Então eu vejo que ela já possui essa clareza do problema. Agora que ela já sabe a origem
das experiências ruins que ela teve no ambiente afetivo, fica mais fácil dela conseguir trabalhar nisso para conseguir realizar o desejo que ela possui. Mas eu vejo que vai ser necessário um pouco de esforço para ela modificar essa forma de pensar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima leitura da série Mensagem das Estrelas. Até lá!